Altamira, no Pará. Boa noite, Camila. Isso, Altamira, Pará, né? No Pará. Isso. No outro podcast você, né, apresentou com a gente, você tinha um testemunho para falar, que não deu para falar no outro. E o podcast aqui mesmo é para isso, né? Para as pessoas falarem, testemunho, depoimento, né? Conversões. Isso é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes, né, não conhecem. A partir do momento que elas começam a ouvir os testemunhos, depoimentos, elas tenham mais fé. Talvez as pessoas não tenham coragem de falar, mas ver outras pessoas falando, elas reanimam mais, né? E que falam, testemunham, né? As graças que acontecem, os milagres. O podcast é mesmo para isso, né? Para a gente abrir esse espaço para as pessoas falarem, né? Dos milagres, dos acontecimentos, né? Porque são muitas graças que as pessoas recebem aí pela intercessão do profeta Pedro II, Padre Tobias, Padre Rômulo. E o podcast é para esse momento, né? Para a gente compartilhar a alegria, compartilhar, né? Os testemunhos, as graças recebidas, porque Deus quer que nós também compartilhamos as graças, né? Não ficar somente para nós, mas que outras pessoas também possam ouvir e se converterem e mudarem de vida, né, Camila? Isso mesmo. Bom, vou começar a minha primeira comunhão. Eu estava fazendo catequese, né, para fazer a primeira comunhão, e eu já estava com quase 2 anos que a gente tinha conhecido a obra, né? Aí já sabia das vestes, já sabia que não podia pegar a comunhão na mão, né? Aí eu até comentei com minha mãe, e agora, mãe, que a catequista ensinava, tinha que botar a mão posta, uma por cima da outra para pegar a comunhão na mão, né? Aí, não, na hora a gente vê como é que vai ser, né? Aí o primeiro milagre já começou aí. No dia de fazer a primeira comunhão, eu fui a penúltima da fila. Todo mundo pegou na mão, foi saindo, né? Quando chegou na minha vez, eu falei, e agora, o que eu faço? Aí o padre olhava pra minha mão, eu com a mão pra baixo, né? Fica ali esperando, né? Isso, faz aquela conchinha ali. Do jeito que a catequista ensinou, todo mundo fez, né? Aí quando chegou na minha vez, eu botei a mão pra baixo, ele olhava pra minha mão e eu olhava pra ele, eu falava, na boca. E ele não queria dar. Segunda vez olhou de novo pra minha mão, tem até uma foto que o fotógrafo tirou, ele olhando pra minha mão e eu olhando pra ele, pedindo pra ele botar na minha boca, né? E eu falei, não, na boca. Aí pela terceira vez ele olhou de novo, eu falei, na boca. Aí eu abri a boca, né? E aí normalmente quando é assim, a pessoa pega a hóstia, ele dá a hóstia na mão, né? Pra pessoa molhar no vinho, né? E colocar na boca. Isso. Quando foi da minha vez, quando foi para eu fazer, foi o milagre, acho que já aconteceu aí. Ele colocou na minha boca e era pra gente pegar o cálice e tomar. Não tinha pra pegar e molhar, né? Sei. Aí ele botou na minha boca, meio... Eu falei, não vou ajoelhar, fiquei meio assim... Fiquei com medo dele não querer dar, né? Porque não dava. Já teve caso de gente querer ajoelhar e eles levantar e não dar comunhão. Isso, outra acontece. Senhora, até a comunhão caiu no chão. Sei. E ele não deu. Falei, não, acho que Deus perdoa se eu pegar só na boca, acho que Deus vai entender, né? E aí eu fui a penúltima da fila, ele colocou na boca, eu comi no cálice, né? Saí, fui pro meu canto. Como eu acho que demorei, né? Porque todo mundo pegava e saía rápido, e acho que a atenção voltou toda pra mim. E aí depois veio as críticas, né? Isso. Porque tá querendo se amostrar. Sempre isso acontece, porque né? tá querendo se aparecer, quer ser diferente de todo mundo, e fiquei na minha, né? Aí veio as críticas depois, isso no Papa João Paulo II ainda estava vivo, né? Aí depois, logo 1 ano depois, ou 2, se eu não me engano, o Papa João Paulo II faleceu. E aí a gente foi começando a se afastar da igreja, né? E aí até as minhas colegas falaram assim, tá ficando doida, tu vai sair da catequese, tu não vai poder fazer mais a crisma. Falei, e agora, como é que nós vamos fazer? E nisso, quando a gente se afastou, de vez que veio a mensagem, né, que quando o Papa João Paulo II faleceu, que tiver desligado, já desligou do céu da terra, né? E aí a gente começou a se afastar até que saímos de vez, e várias outras pessoas também se afastaram, mas para ir para outras igrejas protestantes, né? E eles não ligavam, continuava tudo tratando como se fosse mil maravilhas, como se nada tivesse acontecido. E com a gente não viravam a cara. Quando via a gente, atravessava para o outro lado da rua para não falar com a gente. Eu falei, o negócio está certo mesmo. Se estão fazendo desse jeito é porque nós estamos no caminho certo. Aí agora, para mim voltando, né? Para mim poder fazer a crisma agora. Que a menina disse que se eu não continuar fazendo a catequese, não vou poder fazer a crisma. Aí nisso, a minha madrinha, que hoje é minha madrinha de crisma, a dona Judite,
ele recebeu uma ligação de Belém da dona Lília, que o Eugênio estava indo com o padre Tobias para Belém. Sim. Aí, isso foi em 2009. Aí ela foi lá em casa, a gente já se encontrava, né? Já tinha o nosso grupo que a gente rezava o texto aos domingos. E falou, vocês não querem ir? O Eugênio tá vindo com o padre Tobias para Belém. Aí minha mãe imediatamente arrumou, não, tu vai pra tu fazer tua crisma. A gente comprou roupa, sainha branca, blusinha branca, tudo, arrumamos as malas, tudo. Arrumamos o dinheirinho, né, que era... E fui com ela. Aí, no caminho, aí que veio... É até engraçado de falar, porque hoje eu acho graça, mas não, foi bem difícil. A gente foi e tal, tudo. A viagem estava indo muito bem. 10 horas da noite a gente parou para jantar. Eu liguei para minha mãe dizendo que a viagem estava sendo boa e tal. E aí, depois da janta, voltamos, né, para o ônibus, continuar a viagem. E quando foi umas 2 horas da manhã, a gente acordou com uns barulhos dentro do ônibus. Aí todo mundo, eu olhei assim, eu escutei umas batidas, né? Eu pensei, deve ser da coisa da estrada. Aí o pessoal tudo começando a conversar, as luzes se acendeu tudo. Quando eu olhei para a porta do ônibus, tinha um cara com a flanela, aquelas flanelas laranja, né? Amarrada assim no rosto, com uma arma na mão. E todo mundo começou a gritar, é um assalto. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, isso nunca aconteceu. Aí eu cutuquei minha madrinha assim, estão falando que é um assalto. Ela, que assalto o quê? Bora voltar a dormir. Ficou com medo, não? Nem um pouco. Aí eu olhei assim, o cara olhando para todo mundo do ônibus, eu falei, mas é um assalto. Aí que ela se espertou. Aí quando eu escutei isso, eu tinha um celularzinho pequeno, né, que é o que eu comunicava. Na época não era muito comum todo mundo ter celular igual hoje em dia. E aí eu tava no bolso de trás, eu só botei aqui no bolso da frente. Primeira coisa que eu fiz, né? E aí o ônibus parou e deu mais 2 tiros para fora, né, para avisar que eles estavam assaltando, que já tava dando no pedaço, né? E aí o ônibus parou e todo mundo começou a se desesperar. Aí eram 3, tudo com o rosto amarrado, né, tudo armado. E começou a falar, todo mundo com a mão para cima, quem tiver coisa vai tirando, que nós vamos, isso aqui é um assalto. E aí todo mundo começou a se desesperar, todo mundo colocando a mão para cima, quem tinha aliança ele já foi logo tirando. E aí todo mundo descer do ônibus agora. Aí vai todo mundo descer do ônibus, mato do lado de outro, era só a estrada, tudo escuro. Fizeram aquela fila indiana, né? Faz uma fila indiana aí que eu vou começar do primeiro até o último. Quem tiver dinheiro vai tirando. E nisso, enquanto a gente estava fazendo a fila, os outros estavam tirando as bagagens, né? Abriu o bagageiro, foi tirando mala, foi tirando tudo. Tudo. Aí o desespero começou e todo mundo agoniado. E nós lá tranquila, né? A minha madrinha conversando. Todo mundo, minha senhora, cala a boca, que tá bandido, tá assaltando. Ela aqui, meu Deus, não vão fazer nada com a gente, não. Hoje a gente ri, né? E aí começou. Quem tiver aliança vai tirando. Aí quando chegou na nossa vez, eu só tinha uma bolsinha com dinheiro que era só pra lanchar, né? Pra janta. E aí tinha umas moedinhas e tal, até brincou comigo, tremendo todo, entregando dinheiro pra eles. E ele, tua moeda não quer vir comigo, não. Fazendo caras na casa da gente ainda, né? E aí foi tirando, quando chegou na minha madrinha, a aliança dela, que era bem antiga, né? Não quis tirar. Ai, meu Deus do céu. Aí ela, olha, se eu vou até o final, quando eu voltar, se não tiver tirado, eu vou tirar na bala. Aí ela, meu Deus do céu, aí ela se agoniou. Aí começou a querer tirar e botava a mão dentro do bolso da blusa, que nada, coisa sair. E nisso eram 3 e pediu ainda para alguns passageiros ajudarem eles a revirarem as bolsas deles mesmos. A audácia, né? Aí desse rapaz, foram revirando tudo, que tinha perfume, eles iam colocando para dentro, ainda perguntava ainda pra mulher se o perfume era cheiroso ainda. Ela, não sei, eu comprei para presente. Audacioso mesmo, sabe, assim, rindo da cara da gente, né? E o pessoal tudo tremendo, chorando, tinha criança, né? Tudo idoso. Pessoa desesperada. Desespero total. As roupas viraram assim um rebuliço. Num desses passageiros que ajudaram, né, a tirar a bagagem, foi o que pegou a minha mala. E essas malas tem aqueles fundos falsos, né? Que protege o fundo da mala, tem aquela capinha por cima onde estava o meu dinheiro da passagem de volta. Sim. Aí
como foi. Outro milagre aconteceu aí, que foi esse passageiro que estava ajudando eles, que pegou a minha mala. Aí o que ele fez? Só a minha roupa que tava, ele só tirou de dentro, botou no cantinho. Ainda sujou de lama ainda a minha saia, que eu ia fazer a crisma, né, que tava bem por cima. E nisso, em cima, tava um livro da Palavra Viva de Deus que eu levei, né? Minha mãe colocou pra proteger, né? Aí eu peguei esse livro, até aqueles da capinha azul, clara, né? E aí a minha madrinha falou assim, coloca na frente o teu peito, assim, e fica de frente pra eles, né? Aí quando eu coloquei o livro, eles tirando lá tudo, né? Já tava lá no final. E aí a minha roupa ele só tirou e botou assim, eu com medo, né? Por causa que o dinheiro tava no fundo, né? Aí na hora que eu coloquei o livro, que coloquei assim na minha frente, eles se desesperaram. Na hora, eu botei aqui, como eu olhei pro céu assim, pedi, meu Deus, tira a gente dessa agonia, né? E aí quando eu pensei que não, foi de repente. Eles colocaram tudo que tinha para colocar aqui e entraram dentro do mato e sumiram. Foram todos embora. Foram todos embora. Eu falei, meu Deus. Aí ela, com medo, né, escondendo a aliança, aí eles pegaram tudo aí rapidinho, assim, sabe? Foi coisa assim de minutos. O que eles tinham pra pegar foi colocando dentro desse rapaz que tirou as roupas, né, da minha. Eles pegaram a mochila com roupa dele, tudo, fez ele tirar o sapato. Ele ficou só com a bermuda que ele tava. Nossa. Dinheiro, foi tudo. Tinha até um senhor que colocou o dinheiro na Bíblia. Eles abriram a Bíblia, o dinheiro tava lá dentro. Pegou, né? Ainda fizeram uma gracinha lá também. Aí nesse instante que eu peguei o livro, que botei na minha frente, assim, olhei pro céu e pedi, Senhor, tira a gente dessa agonia. Foi rápido. Eles pegaram tudo que tinha e foram por dentro do mato e ninguém viu mais. Não, foi a proteção de Deus. Foi, eu falei assim, meu Deus, cadê os homens? Quando eu olhei pro lado, não tinha mais ninguém. Incrível isso. Aí foram, pra saber agora de quem era a roupa de quem, que viram aquele rebuliço, né? E tudo sujo de lama, que foi bem na época do inverno, né? Aí a minha, do jeito que tava, eu só botei dentro, fechei minha bolsinha e subi pra dentro do ônibus. Coração, só faltou sair pela boca. Mas nessas horas entre e teve uma hora também que ele chegou assim, tu tem celular? Aí só pegou a mão no meu bolso e falei, não tem. Tá bom então. E continuou. Aí outra mulher que tava com uma blusinha assim de alça, ele pô tudo e eu não sei se ela tinha dinheiro por aqui, não sei, só sei que enfiou a mão aqui e levou. Nessas horas leva tudo, né? Aí no meu ele só perguntou se eu tinha, eu falei que não, e também não fez mais nada, não insistiu, não perguntou mais nada. Aí, do jeito que estava a minha bolsa, eu só coloquei as roupinhas dentro de novo, subi para dentro do ônibus e fiquei lá esperando o pessoal, aquele rebuliço todo para conseguir saber de quem era a roupa, tudo. Só sei que deram um jeito lá e conseguiu colocar tudo dentro. Prosseguimos viagem para fazer o boletim de ocorrência, né, na próxima cidade. Isso já era quase 4 horas da manhã, foi quase 1h30 nessa situação, né? Tá, aí demorou, era pra gente chegar umas 7 horas da manhã, a gente chegou quase meio-dia, né? Em Belém. E aí foi quando eu liguei pra minha mãe, mas não falei nada, né? Matar ela do coração. Saber falar, né? A minha madrinha falou, não, tu não fala nada. É uma situação muito crítica, né? E meu pai, em casa, que ele assistia o jornal, tinha visto, né? Aconteceu um assalto em Belém, no trajeto tal e tal, essa noite. Aí a mãe falou assim, não, acho que não foi a Camila não, porque ela não me contou nada. Até parece que eu ia contar, né? Aí tá. Chegamos, tal, tudo, aí tomamos um banho, parece que era no mesmo dia que a gente chegou, já ia ter a primeira missa com o padre Tobias, né? E aí a minha madrinha já foi logo contando, nessa época a dona Terezinha, que era do cenáculo, ainda era viva. E ela foi, e a gente foi de manhã cedo, né? Que era pra confissão. E ela já foi logo contando o que tinha acontecido, né? Sim. Quando a gente chegou de noite pra missa, todo mundo já tava sabendo. Aí o padre Tobias até me chamava de menina do assalto. Eu fiquei conhecida como menina do assalto. Aí falou que era Camila, né? Aí a gente foi se apresentar, que conheci o Eugênio lá, e a gente foi se apresentar. Aí isso é a Camila? Eu falei, sou. Aí, tu que é a menina do assalto? Mas assim, a gente vê que foi uma graça de Deus muito grande aí na vida sua, né? E eu penso que Deus tocou no coração da sua mãe e colocasse o livro, né? Foi. Que você fala ali que na hora que você pegou o livro, colocou no peito, ali meio que abraçou o livro, eles tomaram outro rumo, né? Meio que eles quiseram fugir, correr.
Então, assim, foi uma proteção divina muito grande, porque poderia acontecer uma coisa pior. Isso. Poderia acontecer mortes, outras coisas piores, isso, né? Isso, bem violento, né? Aí eu fiz a crisma, tal, tudo. Eu fiquei conhecida como menina do assalto. E aí teve a missa, tal, tudo, fiz a crisma. E na volta, mais uma vez, teve outra tentativa de assalto de novo. De novo. Os assaltantes estavam te perseguindo, então. Falei, meu Deus do céu, será que é perseguição? Só que dessa vez, eu tava bem sentada bem nos primeiros bancos da frente. Eu acho que o motorista conseguiu ver antes, né? E conseguiu desviar. Só que eles, não sei se foi pedra ou se foi tiro mesmo. Que eles quebraram a janela do motorista. Ele ainda ficou com um corte assim meio na testa. E a minha janela também quebrou. Eu falei, mas será que a perseguição só comigo, Jesus? Nossa. Eu fiquei... Sorte que tinha aquelas cortinas, né? E aí, quando eu me espantei, eu já tava cheia de caco de vidro. Meu colo ficou... A janela quebrou. Eu não sei se foi pedra ou se foi... Não chegou a cortar por causa da cortina. Outra proteção, né? Não sei se foi outro tiro também. Aí quando eu me espantei, eu já tava cheio de caco de vidro. Aí até outro passageiro foi que tinha mais espaço, ele foi e trocou de lugar comigo, né? Eu falei, mas é perseguição mesmo. E aí quando eu cheguei em casa, que fui contar tudo pra minha mãe, né? E nisso aí a minha madrinha fez um testemunho, e tem até no livro esse depoimento. Eu não lembro qual o livro que é, mas ela escreveu pro Eugênio e colocou. Aí tá lá esse depoimento escrito. Olha só, olha só que livramento você teve, assim, Camila. 2 vezes. Porque eu penso assim, igual você contou no início ali, né? Que você... Né? Quando chegou lá, eu queria que eu contasse pra todo mundo como é que tinha acontecido. Todo mundo ficou sabendo. Olha só pra gente analisar uma coisa. Na igreja você passou por uma humilhação muito grande, né? O fato de você querer receber a hóstia ali na língua, na boca, né? Como a igreja sempre ensina, e meio que o sacerdote não quis te dar. E por causa disso, né, você sentou ali, você foi meio que humilhado para as pessoas, né, criticando do fato de você ter recebido. Então daí já gerou uma certa perseguição, né, do próprio inimigo, né? Porque o que o inimigo quer? Ele não quer que as pessoas ajoelhem para Deus. Ele quer que as pessoas peguem a hóstia na mão, em pé, e continuem fazendo isso como se fosse normal. Mas no seu caso, não, você meio que você insistiu para que ele fizesse isso. Só que não podia, né? Não queria. Então, por causa disso aí, foi certa perseguição. Aí obediência, né? Né? E você entrou no ônibus e veio acontecer isso, né? Mas olha só como é que Deus é tão maravilhoso na nossa vida e como Ele trabalha na nossa vida. Que Ele tocou no coração da sua mãe e colocasse o livro ali, que a partir do livro ia dar proteção para vocês. Eu já vi vários relatos de pessoas também falando assim, que na hora que coloca o livro assim, sente uma paz, né? Uma proteção. Camila, pode falar? O livro que você está falando é o pequenininho azul? Esses médios, né? Eu ando com esse livro também. Tem o pequenininho, né? Que foi das mensagens. Aquele médio. Consagrado face de Jesus, né? Não, é. O volume 9? Não sei se é o segundo, o mais fino, né? Da capinha assim, azul claro. Acho que daqueles primeiros, da azul escura, mais pra cá. Eu sei. Tem várias mensagens. Essa foto do profeta com... Isso, dos mais recentes agora. Isso. Eram daquele. Porque essas mensagens, elas são mensagens vindas do céu.